Fiat Palio de primeira geração, tá pensando em comprar um carro desse, mas tem dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, vamos falar de parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, principais concorrentes e preços médios de mercado, tudo em detalhes. Se já gostou então do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E mais especificamente aqui estou falando de um Fiat Palio na sua versão ED de entrada com motor 1.08 válvulas a gasolina, câmbio manual, carroceria 4 portas, ano 1997. Um dos primeiros aí do nosso mercado. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um veículo desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2025. Começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular está em R$ 7.830. Já a tabela FIPE, um pouco abaixo desse valor, R$ 7.597. Mas sabemos muito bem que um carro dessa idade, hoje em dia, tem o seu preço mais definido de acordo com o seu estado de conservação, com a quilometragem, com o histórico de manutenção. Então, pode ser que você encontre um carro desse num estado um pouco melhor de conservação, na casa dos 10 mil, 12 mil. É claro, os valores podem variar bastante, né? Mas aqui uma média de preços de mercado para esse veículo fica próximo dos R$ 8.000. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar pagar a taxa de transferência de propriedade, né? Que esse ano está em R$ 271,02. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo um carro desse de outro município e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, vamos considerar aqui a tabela KBB. Na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 8.401,02 para já tê-lo na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA. Sim, aqui em Minas Gerais, mesmo para um carro 1997, ainda paga IPVA. E a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE, o que dá um valor total de R$ 303,88. Taxa de licenciamento, o valor cobrado esse ano foi de R$ 35,18. Seguro, claro que para um veículo dessa idade vai ser difícil você fazer uma cotação numa modalidade mais convencional. Então aqui vou colocar uma cotação mais recente que eu obtive em modalidade de cooperativa. Fica em 2 parcelas de R$ 175, mais uma taxa de adesão de R$ 149, que dá um total médio anual de R$ 2.249 com seguro. Mas claro, esse valor pode variar dependendo da empresa que você fez uma cotação, do seu perfil como condutor. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de depreciação que esse carro teve nos últimos anos, né? Vamos pegar o valor dele de mercado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em abril de 2022, esse Palio estava avaliado em R$ 8.579. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, a depreciação média por ano foi de R$ 327,33 ou 3,82%. Então, caiu pouco mais de 10% no período de 3 anos, o que é aceitável, né, condizente para um carro desse, mas é fato também que o preço do veículo desse não cai muito provavelmente para os próximos meses, para os próximos anos. Sendo assim, não vou considerar aqui uma estimativa de depreciação futura. Vamos considerar só aquilo que vai sair do seu bolso de fato todo ano para você manter esse carro, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro caso você queira fazer. Vai dar um total médio anual de R$ 2.588,06 ou por mês R$ 215,67 que você tem que ter em mente que o veículo desse realmente vai te custar para você tê-lo aí com uma documentação em ordem, um PVA em dia, seguro também, né, caso deseje fazer e sem passar maiores sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Palio 1.0 97? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 57,00, bem acessível, assim como o par de discos de freio dianteiras da Fremax, R$ 168, porque aqui eles são sem ventilação, então bem mais acessíveis. Velas de ignição, as 4 aqui encontrei da NGK por R$ 149,00. Já os pneus, as medidas originais de época eram as 145/80/13, que são
difíceis de encontrar hoje em dia no mercado. Então, eu fiz um cálculo de medidas equivalentes que dá para utilizar nesse carro hoje, que são as 165/7013. E como que eu fiz essa conta? É com uma planilha que eu disponibilizei de forma gratuita lá no site Bate-Papo Automotivo. Lá tem todo um artigo explicando como você consegue converter uma medida de pneu antiga, que já não acha hoje mais, para uma medida hoje mais comercial, sem alterar muito ali a marcação do velocímetro, sem até correr o risco de levar multas. Então, para você conferir essa planilha, eu vou deixar o link na descrição para você conferir a matéria. Dá para baixar essa planilha lá de forma totalmente gratuita e você poder fazer as simulações aí na sua casa e ver a melhor medida de pneu para o seu carro. Então aqui, considerando essas 165/73, os 4 eu encontrei da Continental, modelo Conti Eco Contact 3. Ficaram em R$ 1.356. Já o óleo de motor, viscosidade sai 20W50, era bem comum de utilizar essa norma aí na época. Esse motor 1.0 Fiasa, né, pega 3.5 litros, considerando a troca com filtro. Então eu cotei 4 litros de um Castrol GTX Mineral API SN. R$ 124,00 esses 4 litros. Já a correia de acessórios, eu encontrei aqui da Getz por R$ 50,00. Preço também bem acessível. Lembrando que esse é o preço só da correia, não tem tensor incluso. Já o kit de correia dentada, esse sim. Correia mais tensor também da Getz, encontrei por R$ 129,00. Os filtros eu cotei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 22,00, filtro de óleo R$ 25,00, filtro de combustível R$ 37,00 e o filtro de cabine para esse carro aqui não tinha disponível, não vinha instalado, né? Então não tem valor aqui para ele. Amortecedores eu encontrei aqui os 4 da Monroe, sendo os 2 dianteiros modelo OE Spectrum pressurizados a gás e os 2 traseiros Monroe Magic Plus pressurizados apenas a óleo. R$ 1.115, preço também bem razoável para um hatch compacto de época. Sendo assim, somando essa cesta de peças de trocas periódicas preventivas, fica em R$ 3.232. É um dos carros de cesta de peças mais acessível que eu já fiz esse mesmo levantamento de preço aqui no canal. E é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez, pegando um veículo com um bom histórico de manutenção, que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior, tenha passado pelas revisões no prazo correto. Talvez no primeiro momento você troque só o óleo de motor com filtro, mais para frente vem ali uns 2 pneus, depois vem um kit de velas. Então esses aqui são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Por isso que é muito importante você fazer uma boa avaliação de um veículo usado antes de fechar negócio na compra. E eu vou explicar um pouco mais à frente nesse vídeo como você pode fazer para ter mais conhecimento sobre como avaliar um veículo usado. Então esse somatório é para você ter um comparativo com outros vídeos, centenas que eu fiz nesse mesmo formato e saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para você, qual vai se encaixar melhor no seu orçamento. Então eu vou deixar essa playlist ao final desse vídeo aqui para você conferir, mas fique comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Palio, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. De acordo com o site da Petrobras, o preço médio do litro de gasolina cotado agora em abril de 2025 está pelo valor de R$ 6,32 a nível nacional. Para um carro que tem um tanque de 408 litros de capacidade, você vai gastar R$ 303,36 para enchê-lo completamente. Falando de consumo, para isso peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade é um carro que faz 13,2 km por litro, chegando a fazer 14,1 na estrada. Na estrada eu até acredito, agora dentro de cidade 3,2 para um carro dessa época eu acho bem difícil. Mas médias ali entre 10 e 11 km por litro é até bem plausível de você conseguir. Mas, ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com o tanque cheio dentro de cidade, você vai ter um alcance de 634 km. Já na estrada sobe para 677. Claro, né, a autonomia também baseada no consumo oficial, naturalmente ela vai ser bem elevada dentro de cidade. Pode ser que na prática você fique ali próximo dos 500 km de autonomia no circuito urbano. Mas vamos calcular quanto você gastaria em média por mês com combustível. Para isso, vamos imaginar que você rode uma média de 1.000 km por mês. E vamos imaginar um circuito misto, 50% cidade, 50% estrada. Então, pegando esses dois consumos aí, né, cidade e estrada, e fazendo uma média, você vai ter um consumo global do tanque todo de 3,7 km por litro. Então, para você rodar esses 1.000 km por mês, com a gasolina custando R$ 6,32 o litro, você vai gastar R$ 463 por mês, o que dá um custo médio do quilômetro rodado de 46 centavos
para um veículo com motor a combustão com preço da gasolina nas alturas, eu diria que é um dos carros mais baratos de você ter aí com relação à economia de combustível, um dos que menos vai tirar a grana do seu bolso na hora que for abastecer. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos nessa versão de entrada, né? Versão ED, o que vinha de série no Palio de 97. Basicamente nada. Nem mesmo a pintura dos para-choques, das maçanetas e dos retrovisores na cor do veículo estava disponível de série, né? Você tinha que pagar a parte para isso. Além disso, a própria carroceria 4 portas também era opcional. Esse Palio vinha de série na carroceria 2 portas. Também era opcional o desembaçador, lavador e limpador do vidro traseiro, assim como as rodas de liga leve, o ar quente e o retrovisor direito. Sim, pasmem, esse carro saía de fábrica sem o retrovisor do lado direito, que ainda não era obrigatório por lei. Então você tinha que pagar a parte para ter esses itens mínimos aí na versão ED de entrada, né? Pelo menos isso vinha de série na EDX, que era a intermediária. Então, se você quer um pouco mais de equipamentos de série, recomendo pegar pelo menos uma versão EDX. Se quiser ainda mais tecnologia embarcada, tinha que partir obrigatoriamente para a versão EL, né, com motor 1.5, e aí sim você já ia ter mais alguns itens disponíveis. Assim como o sistema de som que também não tinha disponível nessa versão de entrada ED. Então aqui, de fato, essa versão é para você que quer basicamente 4 rodas e um motor. É um carro para deslocar no dia a dia de forma bem econômica, de baixo custo de aquisição. Um carro aí que você encontra de R$10.000 para baixo, mas sem nenhum requinte, sem nada de tecnologia embarcada. Mas falando em conjunto mecânico, né, um grande ponto de dúvida aqui, ele vem equipado com motor 1.0 Fiasa, né? O motor Fiasa era bem utilizado aí na Fiat, também no Uno. É um motor de comando de válvula simples no cabeçote, sincronizado por correia dentada, tuchos mecânicos, então motor que exige ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, e vinha com a injeção eletrônica de 4 bicos, né, a MPI, né, chamada assim pela Fiat na época. É uma injeção semi-sequencial, injetava combustível em 2 cilindros por vez. Com isso, entregava 61 cavalos de potência a 6.000 RPM e um torque de 8,1 kgfm a 3.000 RPM. É um torque que vem num giro até ok, mas para um carro de 905 kg, hatch compacto, a relação de peso-potência ainda fica em altos 14,8 kg por cavalo. Com isso, o 0 a 100 executado em 18,7 segundos é um carro, sim, bem lento. Não muito recomendado para pegar estrada, para viajar. É um carro mais voltado para o uso urbano mesmo. Respostas lentas ao acelerar, ao retomar velocidade. Então, tenha isso em mente. O câmbio manual de 5 marchas é um C513, que tem engates de alavanca um pouco mais imprecisos. Isso já era dessa forma na época, lá nos carros da Fiat, e até hoje, em veículos novos, seminovos, não melhorou muito, eu diria. Pelo menos é um câmbio bem escalonado, com relações mais encurtadas para deixar esse carro um pouco mais ágil. Suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, menor complexidade mecânica, custos de peças de reposição mais acessíveis, assim como sistema de freio, disco sólido na dianteira, tambor na traseira. Direção não tem assistência, nem como opcional nessa versão ED, e o porta-malas tem 280 litros de capacidade, na média para um compacto de época, e vem com o banco traseiro rebatível. Então dá para você aumentar a capacidade de carga desse carro, dá para rebater esse encosto e levar algo mais comprido ali, sem maiores dificuldades. E falando dos seus principais pontos positivos, né, o que leva uma pessoa a escolher um carro desse, né? Claro que ele tem algumas vantagens, né, como um motor que sim, ele é bem resistente se você cuidar bem da manutenção preventiva. Não é aquele motor com tantos relatos de problemas crônicos graves, mas exige alguns cuidados que eu vou falar já já. Espaço interno traseiro, ok, para a época não é aquele carro muito espaçoso, mas também não faz feio. Desde que você também pegue com essa carroceria 4 portas para dar um pouco mais de facilidade de acesso. A versão com 2 portas, além de ter uma dificuldade maior de revenda, quem for ali no banco de trás vai ter que se espremer um pouco mais, né, para passar ali entre o banco da frente e a coluna, né? Então, tente dar preferência para a carroceria 4 portas.
também um carro confortável a rodar, tem uma suspensão que filtra muito bem as irregularidades do solo, boa área envidraçada, isso melhora bastante a visibilidade externa, facilita nas manobras, é um carro compacto, fácil de encontrar vagas para estacionar, bem manobrável, tem uma certa boa altura do solo, não vai raspar o fundo com facilidade em situações normais, né? Se você tiver com esse carro muito pesado, né, mais passageiros, porta-malas carregado, aí sim ele baixa bem a suspensão e já começa a pegar o fundo ali com certa facilidade. Como eu disse, um carro que você encontra na faixa de R$10.000 para baixo, que você ainda vai ter uma margem, né, acima da tabela FIPE para buscar um carro num estado um pouco melhor de conservação. Claro que num veículo desse aí com quase 30 anos de uso, vai ter suas marcas do tempo, do uso, não é um carro para você procurar em estado raro de conservação, senão o preço não vai ter limites, né? Um carro que, se você achar com baixa quilometragem original, é 15 mil, 20 mil, 30 mil, vai saber quanto um vendedor está pedindo, né? Então, um carro pro ano de fabricação, com a quilometragem um pouco mais alta, naturalmente, com as suas marcas do tempo, mas com o conjunto mecânico revisadinho, vai estar aí nessa faixa dos 10 mil até 8 mil, dependendo da urgência do vendedor. Mas é claro que é um carro que sim, tem seus pontos de atenção que valem ser mencionados, né? O acabamento interno ele é inferior até a versão intermediária EDX. Então você já vai ter um plástico mais rígido ali no painel, que pode fazer um pouco mais de ruído com o passar do tempo, é normal. Apesar disso, os bancos têm tecido de boa qualidade, isso sempre foi de praxe nos veículos da Fiat. Sim, entrega um acabamento melhor com relação a tecidos, né? Um carro até ok. Tinha um acabamento melhor que o Gol, resumindo. Além disso, atenção especial com a correia dentada desses motores Fiasa. Você tem que substituí-la num prazo um pouco mais curto. No máximo 20, 25 mil quilômetros, sim, é interessante você já substituir. Porque tem uma falha de projeto nesses motores Fiasa que, se você também não observar a posição certa de montar essa correia dentada, montar o tensor ali, ela pode ficar pouco tensionada e ficar frouxa. Com isso, ela pode pular um dente. Se isso acontecer, sim, pode dar um problema sério lá dentro do motor, né? Pode atropelar válvulas e aí o prejuízo é grande. Então, atenção com montagem de correia dentada, principalmente aí nesse motor. É um motor de desempenho fraco, né? Não é aquele veículo para você ter boa resposta, é um carro para o uso urbano de fato. Nessa situação, ele vai atender bem. Também tem várias reclamações de consumo um pouco elevado. Como eu disse, né, em números oficiais parece que é um carro bem econômico, mas dependendo da situação, como eu disse, se passar do prazo de ajuste de folga de válvulas, se não tiver com as revisões em dia, se tiver com alguma falha ali de ignição, algum problema ali, pode ser que o consumo desse carro eleve bastante. Até porque é bem comum de ocorrer falhas eletrônicas aí nessa linha Palio de primeira geração, falha de bobina de ignição também bem comum, e isso pode também aumentar o consumo. Não é aquele carro tão estável em curvas de alta velocidade, um carro que rola mais carroceria, tem que ter uma atenção redobrada. E essa versão ED, ela vinha muito mal equipada. Além dos itens que eu falei que não tinha nessa versão, né? Por exemplo, o quadro de instrumentos, ele não tinha nem o ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento. Só vinha com contagiros, marcador de combustível e o odômetro. Mesmo para a época, deixava a desejar. Então, se puder partir para uma EDX pelo menos, eu digo que faz muito mais sentido. E eu também já fiz um vídeo completo nesses mesmos moldes da versão EDX. Também vai estar na playlist que eu vou deixar ao final desse vídeo aqui. Mas para você que tá com esse orçamento aí em torno de R$8.000 e ainda tem dúvidas, o que eu pego? Será que eu pego um Palio mesmo? Esse aqui na tabela FIPE tá por R$7.597, versão ED de entrada. Com esses mesmos 8 mil, o que tem disponível no mercado, né? Considerando aqui tabela. Na Chevrolet, você pode pensar num Corsa Wind, motor 1.0 MPFI, 4 bicos, carroceria 4 portas, 1996. Tabela R$ 8.185. Na Ford tem o Fiesta, né? Versão Class 1.0 4 portas, 1999. Tabela R$ 7.759. O Fiesta dá para pegar um pouco mais novo. Na Fiat, né, um concorrente direto dentro da montadora, temos o Uno Mille, 1.0 4 portas, 1997.
tabela 8.680. Olha só, mesmo antes da fabricação do Palio, o Uno ele é até um pouco mais caro, porque envelheceu melhor, tem uma maior procura, tem um mercado melhor, então o Uno está mais valorizado. Por isso, aqui um pouco mais caro. E, como eu citei o Gol, né, tem aqui a sua versão 1000, motor MI Plus, 4 portas, 1.997, tabela R$ 9.129. O Gol aqui está relativamente ainda mais caro do que o Palio, né? Então, se você quer uma melhor relação custo-benefício, né, um carro com um ano de fabricação ok, e que não seja o mais caro aqui, né, dá para pensar assim no Palio, com um bom nível de conforto ao rodar, para o dia a dia, econômico, fácil de manobrar, fácil de encontrar vagas para estacionar e que você não vai desembolsar um capital tão grande assim, não é verdade? Mas é claro que é muito importante, se você for escolher um Palio ou qualquer um desses outros carros, você tem que ter certeza de como o veículo desse foi cuidado, se o dono anterior trocou óleo no prazo correto, se usou o óleo correto, não dá para sair colocando qualquer óleo nesses motores, mesmo os mais antigos, tem que ter atenção com a viscosidade correta. Claro, né, também verificar toda a parte de documentação. Já pensou pegar um carro desse, depois descobrir que ele tem uma restrição judicial, qualquer impedimento que vai te dar dor de cabeça quando você tentar transferi-lo para o seu nome? Ou então, muito importante também verificar toda a parte estrutural, para ter certeza que é o carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode comprometer sua segurança a bordo, causar um desgaste irregular dos pneus, é um carro que não dá nem alinhamento, mas já pensou pegar um carro nessas condições? Então, para te ajudar nessa hora, não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code. Olha só, para você que está me assistindo pela televisão, eu sei que tem muita gente que me vê pela TV, pode apontar a câmera do seu celular nesse QR Code para você conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Mas me diga você, frente a toda essa análise do Palio ED, você levaria um carro desse para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, olha só aqui, aquela playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.